Um bom dia a todos os irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, nesta manhã alegre em que nos reunimos para o louvor e a adoração ao nosso Deus. Há algumas comunicações para fazer à igreja. Na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, haverá a reunião plenária festiva da nossa SAF. Todas as irmãs estão convidadas a participar, a não perder esta reunião plenária. Nós queremos comunicar com tristeza o falecimento da irmã Anadira Azevedo Boy no último domingo, membro da nossa igreja ativa da SAF, que partiu para a eternidade. Nós devemos orar para que o Senhor esteja confortando os familiares. Também comunicamos com pesar o falecimento do reverendo Alcion Júnior, irmão da nossa irmã Alcilena, faleceu na sexta-feira, com 61 anos de idade. Também devemos orar para que Deus esteja confortando a irmã Alcilena e todos os seus familiares. Queremos lembrar também que nós temos o Cada Dia de Natal ainda disponível para os irmãos, levarem para suas casas e lerem diariamente as meditações escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Também comunicamos que tivemos um culto muito abençoado na quinta-feira, culto de ação de graças, uma oferta de R$ 9.447. Tivemos também ontem a realização do Bazar da SAF, que rendeu mais de R$ 3.300 e ainda há algum dinheiro a ser arrecadado. Nós agradecemos a todos que doaram, que participaram, estiveram presentes ali naquele bazar. Na próxima semana, não agora, mas na outra segunda-feira, primeira segunda de dezembro, a partir do dia 6 de dezembro a 11, nós teremos a nossa 12ª jornada de oração. Os presbíteros estarão escalados para dirigirem esta jornada de oração. Após a escola dominical, a presidente da SAF pede que todas as irmãs estejam à frente da igreja, onde será tirada uma fotografia da nossa SAF. Então, ao término da escola dominical, aguardem um pouco para tirarmos esta foto. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e leia na sua Bíblia. É muito importante isso, Nós temos aqui a projeção, mas a gente ler na nossa Bíblia, ouvir aquele barulhinho, da folha sendo movimentada, é música para o nosso coração. Apocalipse 7, 9 a 17. Vamos nos colocar de pé. Depois da leitura, nós cantaremos o hino 298. Nós traremos os dízimos e as ofertas. Teremos uma oração pelo reverendo Paulo e o conjunto coral estará louvando a Deus. Apocalipse 7, 9 a 17. A visão dos glorificados.
Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A visão da igreja triunfante, na glória dos céus, na presença de Deus, na presença de Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós vamos entoar o hino 298. Enquanto cantamos este hino, traremos os dízimos e a seguir a oração pelo reverendo Paulo e o conjunto coral. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que já recebemos das tuas dadivosas mãos no decorrer desta manhã. Agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de nos reunirmos neste lugar mais uma vez, como família da fé, para desfrutarmos deste momento precioso de comunhão, de adoração, de louvor e de estudo da tua palavra.
Te louvamos pela vida de cada um dos teus servos e servas aqui presentes. E pedimos que o teu Santo Espírito esteja ministrando a tua palavra ao nosso coração, através do teu servo, reverendo Robson. Agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, que tem estado aqui ao longo de todos estes anos, proclamando o teu evangelho e trabalhando pela edificação dos crentes. Continue abençoando-nos, ó Deus, na sequência destas atividades. Queremos agradecer pelos dízimos e pelas ofertas e pedir que o Senhor abençoe a aplicação dos mesmos, de tal modo que eles se destinem ao fim a que são propostos e que a obra do Senhor seja beneficiada através da aplicação destes recursos. Abençoe aqueles teus servos que puderam contribuir e abençoe também aqueles que ainda não puderam, mas que o Espírito do Senhor possa convencê-los também da necessidade de serem fiéis ao Senhor em todas as áreas. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Regozijai-vos neste belo
Nós queremos orar pelos aniversariantes, pelas famílias no altar, pelas crianças e professores. Nós pedimos que as crianças já se dirijam aqui à frente com as professoras, enquanto nós chamaremos aqui o nome dos aniversariantes e famílias no altar para colocarem-se de pé. Aniversariantes dia 29, José Portes, Larissa Valério Heller Silva. Dia 30, Leonaldo Souza Assunção. Dia 1º de dezembro, Beatriz da Silva Gomes. Dia 2, Elizabeth Assunção Silva. Warley Cateringe Mendonça. Paulo José de Souza. Dia 3, Alice Nene Faria Balzuvait. Famílias no altar: Joaci Silvia Elaine e família, Rogério Adriana e família, Ivanir Emílio e família, Maria Emília de Souza Dutra e família, Lúcia Oliveira Luizmar e família, Reverendo Robson Silva e família, Alexandre Heloísa e família, Aires Michele e família, Antenor Gripe, esposa e família, Eurídice Elaine, Ademir e família. Nós temos aqui um aviso também do Departamento Infantil. Após a escola dominical, vai ter uma reunião no prédio da escola dominical e que será planejado a tarde recreativa no próximo dia 4 na PCE. Então, próximo sábado, dia 4, teremos lá Jesus, o melhor amigo, a partir das 13 horas, essa programação importante da igreja. Vamos orar a Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por esse dia de vida, te louvamos pela vida dos aniversariantes, das famílias no altar, dessas crianças e professoras, e pedimos a bênção do Senhor sobre suas vidas, sobre seus lares, fortalecendo, dando a Deus o crescimento espiritual. Pedimos a Deus que a paz do Senhor esteja inundando os seus corações, dando sempre o desejo de te buscar e de andar em sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça cada família, cada aniversariante, as crianças e professoras que se dirijam para o estudo da palavra do Senhor nesta manhã. E nós convidamos os irmãos para abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Evangelho de Mateus 16, 13 a 20, que é o texto básico da nossa lição nesta manhã. Nós queremos dizer, irmãos, que aqueles que não vieram no culto de ação de graças perderam um momento muito abençoador na vida da igreja. Mas você ainda pode, se você não contribuiu, nós temos envelopes lá atrás amarelos, você pode trazer ainda a sua contribuição de gratidão a Deus por tantas bênçãos que Deus nos concedeu neste ano. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? São muitas bênçãos, ainda é tempo de manifestar gratidão a Deus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, o texto que nós vamos ler como base para a nossa reflexão nesta manhã. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nesta manhã, irmãos, o tema da nossa lição
as marcas da verdadeira igreja. Com o surgimento da Reforma Protestante, e nós precisamos lembrar que Lutero não tinha intenção de criar uma igreja luterana. Há um sermão de Lutero que ele diz assim: não se chamem luteranos. Quem é Lutero? Lutero é um verme. No entanto, a igreja foi chamada luterana. A igreja, através de Calvino, foram chamados de calvinistas. O fato é que a marca da igreja está na Bíblia. E quando surgiu a reforma, houve uma dúvida: qual é a igreja verdadeira? É a igreja da Idade Média ou é a igreja nova que estava surgindo, né, indo contra alguns ensinos da igreja tradicional, da igreja católica romana na época? Então, houve a necessidade de estabelecer princípios, critérios, marcas para a igreja. E essas marcas, elas foram definidas em alguns concílios. Então, nós temos o credo apostólico, que apresenta algumas marcas da igreja. Temos o credo niceno, que foi formulado no Concílio de Niceia em 325 e depois revisto no Concílio de Constantinopla, que apresentam 4 marcas. O credo niceno, na sua última parte, diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. E há aqui 4 marcas da igreja neste credo. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Há também a confissão belga, que diz no artigo 29, que foi formulada no século XVI: os sinais para conhecer a igreja verdadeira são estes: a pregação pura do Evangelho, a administração pura dos sacramentos, tal como instituídos por Cristo, a aplicação da disciplina cristã para castigar os pecados. Vejam, o credo niceno tem 4 marcas, a confissão belga tem 3 marcas. O que é importante é que essas marcas precisam ser fundamentadas nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Então, nós vamos ver estas marcas e vamos ver ainda, para concluir o nosso estudo nesta manhã, 3 marcas do texto básico que nós lemos. Então, a primeira marca lá no credo niceno é a unidade da igreja. Há algumas igrejas e denominações que dizem que só tem salvação dentro da igreja, dentro daquela denominação. Essa já é uma marca de heresia, porque a salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo, está ali na nossa torre. Quem salva é só Jesus, não é a igreja que salva. E o corpo de Cristo vai muito além de uma igreja local. O que a palavra de Deus nos ensina é que há um só corpo e muitos membros. E todo crente em Jesus Cristo, membro de uma igreja presbiteriana, batista, luterana, membro de uma igreja cristã, é membro da igreja de Cristo. Então, a pessoa que crê em Jesus Cristo, tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esta pessoa está ligada ao corpo de Cristo, faz parte de uma só igreja, que está além de todas as denominações. Há uma unidade nesse corpo. Esta unidade não pode ser quebrada. Esta unidade, ela é uma unidade perfeita. Quando Jesus morreu na cruz, o evangelista João disse: nenhum dos seus ossos foi quebrado, para que se cumprisse o que estava na Escritura. O que vale para o corpo físico de Cristo, vale também para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode ser mutilada. Todo aquele que está em Cristo é membro do corpo de Cristo e não será cortado,
Porque Jesus orou por todos os membros do corpo de Cristo. E Deus, Ele ouve a oração de Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 17, versículo 12, nós lemos a oração de Jesus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus fala aqui inicialmente dos 12, mas depois o Senhor diz no verso 19 e 20, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como tu és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus orou pela unidade da igreja. Todos os membros do corpo de Cristo estão ligados inseparavelmente, indestrutivelmente ao Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela mantém esta unidade. Segunda marca da igreja, amados irmãos, é a santidade. A igreja é santa. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 2, nós lemos o que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja bastante complicada, uma igreja bastante problemática, cheia de pecados. Olha o que Paulo fala desta igreja. 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que é a igreja? É a comunidade das pessoas que foram santificadas em Cristo e chamadas para ser santas. Há dois aspectos aqui. Primeiro é que cada crente já é santo. Não santo no sentido de ser sem pecado, mas santo no sentido de ser chamado, no sentido de ser separado para viver para o Evangelho de Deus, separado para andar com Cristo, está na presença daquele que é santo, do Senhor Jesus Cristo. Então já recebe essa designação. Os crentes são os santos que estão no mundo e são chamados para ser santos, estão em um processo de santificação. A igreja é santa e a igreja deve viver de modo santo, de modo agradável a Deus. O Senhor falou para o seu povo: eu sou santo, sede santo como eu sou santo. E Jesus repetiu: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. A igreja traz a marca ou atributo da santidade de Deus. É conhecida como povo de Deus, porque tem a marca da santidade. A igreja é chamada católica. A igreja evangélica é uma igreja católica e é apostólica. Católica significa universal. A igreja, ela não tem barreiras de nacionalidade, ela é para todas as nações. Isso está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus falou por meio de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E Jesus anunciou a universalidade da igreja. Jesus disse em Mateus 8:11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus deixou uma ordem para que o evangelho seja pregado a todas as nações. E Jesus disse: será pregado este evangelho em todo o mundo, então virá o fim. E no texto que nós lemos, lá de Apocalipse 7:9, diz que essa pregação é eficaz. O evangelho será pregado em todas as nações. Haverá conversão em todas as nações. Não quer dizer que todas as pessoas do mundo serão salvas, mas quer dizer que aonde houver a proclamação do evangelho, na comunidade que chegar pelo menos uma pessoa, será salva.
E lá no céu, João viu pessoas de todas as tribos, línguas e nações, cantando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, ao nosso Deus que se assenta no trono. Então, o louvor é dado a Deus por todas as nações. A igreja é universal. Isso traz para nós uma motivação, um encorajamento muito grande quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós saímos para um ponto de pregação, para um lugar na zona rural, para uma outra cidade, ainda que pareça muito fechada para o Evangelho naquele lugar, pelo menos uma alma vai se converter ali, vai crer no Evangelho de Deus. E através do seu testemunho, através da sua pregação, através da palavra que nós levamos, uma vida será liberta das trevas e transferida para o reino da luz. A igreja é chamada também de apostólica. Isso nos fala da apostolicidade da igreja. O que é apostolicidade da igreja? Diz respeito ao fundamento da igreja e diz respeito à missão da igreja. Nós lemos em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? A igreja está fundamentada sobre a rocha, que é Jesus. Os apóstolos formularam a doutrina da igreja, que nós lemos nas epístolas e no livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Então, a igreja, ela prega esta doutrina ao mundo, ensina esta doutrina, está alicerçada sob o fundamento de apóstolos e de profetas. A igreja não está alicerçada em Pedro. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? A igreja romana fala que Pedro é a pedra. Como que nós respondemos? A gente pergunta: o que Pedro falou sobre a pedra? Para o apóstolo Pedro, quem é a pedra? Lá em Atos 4:11, Pedro respondeu: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 1 Pedro 2:4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja é alicerçada com a doutrina dos apóstolos. E cada um de nós, como diz o apóstolo Pedro, somos pedras vivas na construção deste grande templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A apostolicidade fala também da missão, da grande comissão. Jesus chamou os discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas é somente para os 12? Ou para uma sucessão de apóstolos, como disse a igreja medieval? E a resposta é para todos nós. Todos aqueles que são discípulos de Jesus têm esta missão. Isso está claramente no Novo Testamento. Jesus disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins do mundo. Isso foi o ensino de Jesus. A igreja ficou ali em Jerusalém. A igreja cresceu de 3.000 almas para 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois para dezenas de milhares, pelo menos 2 dezenas, né? Pelo menos 20.000 membros da igreja em Jerusalém, que segundo alguns estudiosos, tinha 100.000 habitantes naqueles dias. Então era uma grande e mega igreja. Mas Jesus falou para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Por toda a parte, a igreja estava ali, crescendo, uma bênção, aquela igreja, uma comunhão maravilhosa. Lá em Atos 8 fala que houve uma perseguição. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, confortando e encorajando a igreja que estava sendo assolada e perseguida. E muitos, eles foram dispersos para a Judeia e Samaria. E diz lá, enquanto iam pregando o Evangelho. Então, a igreja assumiu a missão
de pregar o evangelho, que não ficou restrita aos apóstolos, aos pastores e evangelistas, mas cada crente, cada cristão, uma testemunha do evangelho. Segundo a confissão belga, há 3 sinais da verdadeira igreja: a pregação pura do evangelho, a administração correta dos sacramentos e a aplicação da disciplina eclesiástica. E nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus é o grande exemplo de pregação pura e fiel do evangelho. Jesus pregava e explicava, esclarecia as Escrituras Sagradas. Ele cria fundamentalmente que as Escrituras eram inspiradas por Deus e que ela é inerrante. Ele disse: a Escritura não pode falhar, ela não tem falha, não tem erro. E quando ele explicava as Escrituras, ele procurava demonstrar a necessidade de crer no Messias. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, centrado na obra do Messias, que é recebido através da fé. Quando Jesus estava com os discípulos de Emaús, eles estavam entristecidos e falaram assim: nós esperávamos que Jesus fosse o Cristo, mas ele morreu. E Jesus foi discorrendo pelos livros da lei de Moisés, pelo restante do Antigo Testamento, os livros proféticos, que era necessário que o Cristo sofresse e morresse em uma cruz e ressuscitasse ao 3º dia. Então ele expunha as Escrituras, explicando que as Escrituras falavam do sofrimento, da morte, da ressurreição e da exaltação do Messias. E quando Jesus orou, eles viram que Jesus estava com eles. Eles disseram: e não ardia o nosso coração quando ele explicava, quando ele expunha as Escrituras. Estevão, cheio do Espírito Santo no Sinédrio, pregou as Escrituras, falando que o Messias, Jesus de Nazaré, a quem os judeus, os escribas e fariseus condenaram lá na cruz, é o Filho de Deus. E assim também o apóstolo Paulo, em sua pregação, procurava ensinar tão somente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A sua pregação não consistiu em linguagem de sabedoria humana, mas sim em anunciar o poder de Deus em Cristo Jesus, que só Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, uma das marcas da igreja é a pregação fiel, que é centrada na pessoa de Cristo Jesus. Algumas igrejas ensinam muitas regras, e nós vamos falar do Evangelho. Algumas pessoas sabem uma porção de regras, de coisas que não podem fazer, alimentos que não devem comer, nome de Deus a usar, dia da semana a guardar, e quando a gente pergunta sobre a salvação, a pessoa não sabe nada de Jesus. Ensinaram uma porção de regras, mas a salvação em Cristo Jesus, que é o fundamental, não foi ensinado. Então, quando vamos falar do Evangelho, nós temos que falar de Jesus, o que Jesus fez, quem Ele é e como nós recebemos a salvação através do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aos Romanos diz que as Escrituras, elas foram elaboradas para nós sabermos, né, que através da Escritura encontramos esperança e consolação no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra marca que a confissão belga ensinou é a administração correta dos sacramentos. Durante 250 anos antes da Reforma, várias novidades foram inseridas, além dos 2 sacramentos bíblicos, do batismo e da ceia. Quando veio a Reforma, foi restaurado este ensino dos sacramentos. Apenas o batismo que substituiu a circuncisão no Antigo Testamento. A ceia que substituiu a Páscoa no Antigo Testamento. São os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Estes sacramentos devem ser administrados corretamente. Alguns concílios, Concílio de Lambeth em 1281, Concílio de Constança em 1415, retiraram o cálice da ceia
do Senhor, que é uma mutilação da ceia. Mas vejam o que Jesus disse na instituição da ceia. Ele não disse comei dele todos, ele disse bebei dele todos, porque já estava prevendo que seria mutilada a ceia do Senhor. Então a igreja, ela preserva os sacramentos e administra adequadamente conforme a instrução da palavra de Deus, conforme a instrução do Senhor Jesus Cristo. Uma outra marca da igreja é a disciplina eclesiástica. Por que a igreja deve disciplinar seus membros? Disciplinar, amados irmãos, é um ato difícil, constrangedor. Nós não gostamos de ser repreendidos, nós não gostamos de repreender os outros. São momentos desagradáveis, difíceis para nós, né? Algumas pessoas, quando são repreendidas, censuradas, disciplinadas pela igreja, acham que uma grande justiça está sendo feita contra ela. Mas a disciplina é bíblica e foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem instituiu a disciplina na igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu e repreende ele. Senão, chama uma ou duas testemunhas. Se não ouvir, então leva à igreja. Se a pessoa ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não ouvir, Jesus fala, considera-o como gentio e publicano. Então a igreja deve exortar, deve advertir, deve repreender, deve disciplinar, deve suspender da comunhão. E quando há rebeldia, quando não há obediência, quando há desacato, quando há evidência de impiedade, a igreja deve excluir, porque a igreja é de Cristo. E por amor a Cristo, a igreja deve agir desta maneira com sabedoria. Quais são ofensas que são passíveis de disciplina da igreja segundo as Escrituras? A permanência no erro, quando a pessoa não reconhece a sua falta, o seu erro. Conduta e ensinos que causam divisões na igreja. Comportamento desordenado, pecado escandaloso, desacato à autoridade civil e à autoridade da igreja. Qual é o propósito da disciplina? O propósito da disciplina é a purificação da igreja, a restauração do pecador e a glorificação do nome do Senhor. Agora abra sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 4 a 6. Porque esse ensino aqui, irmãos, ele é para a igreja e também é para nós em nossa família. Hebreus 12, versículos 4 a 6. Assim diz a palavra de Deus: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Disciplina é prova de amor. E quando nós disciplinamos e a pessoa fica irada, e a pessoa fica ali constrangida, né? E às vezes fica com a cara fechada contra a gente, nós temos que voltar lá. Porque disciplina é restaurar a autoridade no coração do filho, amados irmãos. Então nós temos que fazer isso, corrigir também a atitude rebelde. Certa vez um obreiro foi repreendido e ele ficou mordido contra o líder. O líder foi lá e falou assim: por que você está desmaiando? Se você é exortado e repreendido, você tem que dar graças a Deus. Porque o que a Bíblia diz? Deus disciplina porque ama. Se você não fosse amado, então alguém ia torcer para você continuar errando, continuar pecando. E isso iria trazer consequências desagradáveis para a sua vida. Então, disciplina, e deve ser na dose certa, e deve ser com sabedoria, é prova de amor e produz fruto
abençoador. Versículo 11 de Hebreus 12. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Uma moça veio ao conselho, confessou o seu pecado, foi disciplinada, foi feito o casamento dela. A igreja foi no casamento, comemorar o casamento, mesmo a moça sendo disciplinada, mas a igreja acolheu, esteve junto, foi restaurada a comunhão e passou a ser líder na igreja. Um casal atravessou o sinal, fez o que não devia, casou, foi disciplinado, mas depois que foi restaurado, passaram a ser professores da escola dominical na igreja, com toda alegria. Alegraram-se os irmãos, alegrou-se a igreja. Disciplina visa restauração, integração, visa estar em paz com Deus e em paz com a igreja, visa a purificação da igreja. Mateus 16, 18, para nós concluirmos o nosso estudo nesta manhã, amados irmãos, esse ensino tão fundamental, tão importante do Senhor Jesus Cristo para a nossa igreja. Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, tu és uma pequena pedra. A palavra Cefas significa pedra. Tu és uma pequena pedra. E sobre a grande pedra da confissão que você fez, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja. Há 3 verdades que nós queremos destacar sobre este ensino de Jesus. A primeira verdade é sobre a segurança da igreja. A segurança da igreja está em Cristo. Jesus contou uma ilustração sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A igreja é alicerçada sobre a rocha da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. A segurança da igreja não depende da capacidade, da influência e do poder dos seus membros ou da sua liderança. Jesus escolheu pessoas para os seus discípulos que nenhum líder do mundo escolheria. Homens simples, homens frágeis. Jesus treinou e moldou cada um para espalhar pelo mundo o Evangelho de Deus. É verdade que o mundanismo, a carnalidade, a indiferença e a apostasia podem atrapalhar o testemunho da igreja no mundo, mas nada pode atrapalhar a obra de santificação que Jesus está fazendo na igreja para apresentá-la a Ele mesmo pura, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Jesus está edificando, está santificando a igreja. A igreja está segura, porque ela está alicerçada em Cristo Jesus. Segunda verdade, a igreja não pode ser destruída. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao longo da história, a igreja foi perseguida. Crentes foram presos, foram torturados, foram mortos, foram pressionados através de suas famílias, que também foram torturadas. Mas Jesus é aquele que tem o poder da morte, né, para sustentar a sua igreja. Jesus é aquele que destruiu Satanás e o poder da morte. E ao ressuscitar, ele conquistou a vida para a igreja. Então, nem morte, nada pode destruir o que Jesus faz pela igreja. Nada pode destruir a vida da igreja, que é do Senhor, que Ele a tem na mão, porque Ele tem a chave da morte, do Hades. E a sepultura não pode conter os eleitos de Deus. A terceira verdade é a intimidade da igreja. Jesus disse: eu edificarei a
minha igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja está ligada a Jesus Cristo em uma união orgânica, em uma união vital. Então Jesus sente tudo que a igreja sente. Quando você machuca a unha, dói, irrita, atrapalha o seu dia. Se você pensar assim, pastor, eu sou só uma unha na igreja, saiba que quando você sofre, Jesus sente. Sabe que quando você é difamado, você é perseguido, quando você passa por aflição, Jesus sabe, Jesus conhece e Jesus ama a sua vida de uma maneira maravilhosa. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, ele foi derrubado e Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando você persegue a igreja, quando você persegue um dos meus pequeninos, você está perseguindo a mim. Quando dói neles, dói em mim, porque eles estão ligados a mim e eu estou ligado a eles. O profeta Zacarias, em Zacarias 2:8, disse assim: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, na menina do olho de Deus. Se alguém vir com um dedo no seu olho, né, você dá um tapa na mão, porque está te irritando, não é verdade? Quando cai um cisquinho lá no olho, né, quanta irritação acontece. Você e eu somos menina dos olhos de Deus. Quando alguém irrita a igreja, quando alguém difama a igreja, quando alguém persegue a igreja, está colocando o dedo no olho de Deus, está irritando o Senhor, porque Ele tem intimidade conosco, porque Ele nos conhece e Ele ama a igreja. Isso nos conforta, isso nos abençoa, isso nos alegra, isso nos enche de esperança. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça. Amém. Nós vamos louvar a Deus colocando-nos de pé, cantando o hino de número 303, Pendão Real. Após o cântico deste hino 303, Pendão Real, nós seremos despedidos com oração e bênção, e nós lembramos que lá na frente, todas as irmãs da SAF, né, aguardem para uma foto, né, ao final da nossa escola dominical nesta manhã. Corajosos, pois em tudo defendem.
Sejamos todos a Jesus fiéis, a seu real perdão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, Senhor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Nós te louvamos e nós te adoramos, ó Deus, porque a nossa vida, a vida da igreja, está segura em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque nada pode destruir a igreja. O inimigo das nossas almas, a morte, não pode destruir a igreja, porque o Senhor Jesus é a fonte da vida, e nos dá a vida nova, e nos dá a vida eterna, nos dá a vida abundante na tua santa presença. Nós te louvamos, ó Deus, pela intimidade de Cristo com a igreja. Jesus em nós, nós em Cristo. E nós te louvamos, ó Deus, porque as nossas dores, as nossas lutas, as nossas aflições não passam despercebidas do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que nos ama, que nos protege, é um Deus que nos conforta, é um Deus que nos enche de paz e de esperança. É um Deus presente nas nossas vidas para nos abençoar. E o Senhor está atento a cada lágrima que venhamos a derramar. Nós te louvamos pela sua grande bondade e pedimos a bênção e a paz do Senhor sobre a sua igreja, sobre o seu povo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém. Quero avisar que alguém deixou uma chave no bebedouro, tá? Está na mesa.